Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar da histologia do tecido adiposo, que dentre todos os tecidos que nós possuímos, esse daqui é o mais simples quanto à sua estrutura e funcionamento. Bom, mas primeiro de tudo a gente precisa saber que existem dois tipos de tecido adiposo, o unilocular e o multilocular, apelidados respectivamente de tecido adiposo amarelo e marrom. O tecido adiposo unilocular é esse daqui representado na foto, que está amplamente distribuído no nosso corpo, tanto na região ventral como na posição dorsal. Já o tecido adiposo marrom, ele é típico de fetos e recém-nascidos. No feto, ele passa a ser formado a partir do 4º mês de gestação, mas só vai ter uma quantidade significativa no corpo a partir do 7º mês. E já a primeira diferença entre esses tecidos que está relacionada à cor é que no tecido adiposo amarelo, ele tem muito caroteno, que é uma substância presente na alimentação, e pelo fato dele ser solúvel em gordura, ele fica armazenado nesse tecido. Já o tecido adiposo marrom, ele é bem escuro, porque primeiro, essas células possuem muita mitocôndria, e dentro da mitocôndria, na membrana interna dela, existem diversas proteínas vinculadas ao metabolismo aeróbico, denominados citocromos. São essas substâncias que dão uma cor escura à mitocôndria, e como essas células desse tecido têm muita mitocôndria, por consequência, elas também vão ser escuras. E também esse tecido adiposo marrom, ele possui muitos vasos sanguíneos, que aumentam então essa tonalidade escura. Agora, esses nomes unilocular e multilocular estão relacionados à forma com que a gordura é armazenada dentro da célula. A unilocular apresenta apenas um único compartimento de gordura, ou seja, uma única bolota de gordura. Só que essa daqui, ela ocupa praticamente todo o espaço da célula, sobrando quase nada para o citoplasma, e o núcleo, todas as organelas, elas ficam bem apertadinhas no canto da célula. Já as células multiloculares, elas apresentam vários compartimentos de gorduras espalhados pelo citoplasma, que não é tão reduzido assim como no tecido adiposo amarelo. E além disso, as células do tecido multilocular, elas apresentam muitas mitocôndrias, e em relação ao tamanho, elas são menores que o do tecido amarelo. E agora, em relação à estrutura geral dos tecidos, eles são compostos de células denominadas adipócitos, e também possuem suas próprias células-tronco denominadas células mesenquimais, que são as mesmas do tecido conjuntivo, cartilaginoso e ósseo. Então, sempre que a gente estuda um tecido, nós sempre vemos células com a terminação blasto e cito. Aqui no tecido adiposo até existem essas células com terminação blasto, ou seja, adipoblasto ou lipoblasto. Só que aqui elas representam o estágio intermediário da maturação entre as células-tronco e os adipócitos. Então as células do tecido adiposo adultas são todas chamadas de adipócitos. Raramente a gente menciona os adipoblastos, a não ser que você esteja trabalhando com um estudo de células-tronco. Bom, a matriz extracelular ela é bastante maleável, contendo em sua composição colágenos e proteoglicanos. E, além disso, possui muitos vasos sanguíneos e também nervos. Em relação à origem embriológica, ela é derivada do mesoderma, que aparece na 3ª semana de desenvolvimento embrionário. E agora que a gente já falou da estrutura desses tecidos, vamos falar das suas funções, que são bem diferentes. O tecido adiposo amarelo, a principal função dele é a reserva energética, porque é lá que nós armazenamos a gordura em forma de triglicerídeos. Só que, além disso, o tecido adiposo amarelo ele serve para outras coisas, como modelagem da pele, proteção mecânica, seja sustentando os nossos órgãos ou então absorvendo choques internos, proteção térmica, porque ele funciona como isolante térmico, dificultando a perda de calor para o ambiente externo, e esse tecido adiposo amarelo ele até produz calor, mas bem pouco. E além disso, eles funcionam como um dimorfismo sexual secundário, ou seja, aquelas características que diferenciam o sexo masculino do feminino. Isso se dá por conta da diferença de distribuição de gordura no corpo, ser diferente entre a mulher e o homem, e essa diferença está principalmente vinculada ao hormônio estrógeno produzido nos ovários das mulheres. E por fim, o tecido adiposo amarelo ele executa uma função endócrina porque ele produz muitos hormônios, dentre os principais a leptina, o angiotensinogênio, resistina e adiponectina. E uma vez que esse tecido adiposo amarelo ele é bem amplo no nosso corpo, ele representa a maior estrutura endócrina do nosso organismo. Já o tecido adiposo marrom, que é típico de fetos e recém-nascidos, ele executa basicamente uma única função, que é a geração de calor, ou seja, termogênese. Então ele funciona como um aparelho aquecedor interno, auxiliando o feto na manutenção da temperatura corporal. Então esse tecido adiposo marrom, em nós humanos, ele começa a desaparecer logo após o nascimento. Já naqueles animais que hibernam, como por exemplo o urso, eles possuem bastante tecido adiposo marrom, que são responsáveis pelo aquecimento interno enquanto eles estão hibernando. Então, para encerrar o vídeo, explicar para vocês como que ocorre essa produção de calor. Então é o seguinte, a produção de calor ela acontece dentro das mitocôndrias, que são responsáveis pelo metabolismo aeróbico. Acontece que lá no metabolismo aeróbico, nós temos diversas proteínas presentes na membrana interna da mitocôndria que são responsáveis pelo lançamento de íons H+, da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana, que é o espaço que fica entre a membrana interna e a membrana externa da mitocôndria. E que na produção de energia, ou seja, de ATP, ocorre o retorno desses íons H+, do espaço intermembrana para a matriz mitocondrial. Nesse retorno, eles passam por um canal de proteína denominado complexo 5 ou ATP sintase, no qual aqui dentro nós vamos ter o ADP
e fosfatos encaixados, numa proteína em forma de catraca. Quando o hidrogênio passa por aqui dentro, ele faz com que essa proteína em forma de catraca gire, reconectando o ADP ao fosfato, formando ATP. Então, esse daqui é o funcionamento normal da mitocôndria. Já na produção de calor, esse retorno dos íons H+, do espaço intermembrana para a matriz mitocondrial, ela vai ocorrer em outro local, num canal de proteína denominado termogenina. Acontece que esse canal é bem estreito e quando os íons H+ retornam para a matriz mitocondrial, ocorre um atrito aqui dentro, aquecendo esse local da membrana interna. Então, nesse retorno dos íons H+, que ocorre o aquecimento das mitocôndrias, que por consequentemente aquecem as células do tecido adiposo marrom. E uma vez que o tecido adiposo marrom tem muitos vasos sanguíneos, quando o sangue passa por ali, ele é aquecido e através do sistema circulatório, ele redistribui esse calor a todo o corpo do feto e do neném logo após o nascimento. Então é isso aí. Falou!